Fala pessoal, Felipe Moura aqui e a gente vai começar então a edição número 314 da Brasil GS Weekly em vídeo e também em podcast. E eu sou o Jadson Gomes e essa semana a gente vai falar aí sobre os 10 anos do NPM, já está completando 10 anos. Também vamos falar sobre o Edge, Microsoft Edge no Linux e também sobre o investimento de 15 milhões de dólares no Gatsby.js. E a gente vai começar então falando de um artigo novo no nosso portal, que é uma lembrança da WebBR 2019, que vai rolar agora nos dias 30 e 31 de outubro em São Paulo, né? Então é um evento aí promovido pelo seu WebBR, né, com apoio da W3C Brasil também. É um evento muito bacana, vai ter muito assunto muito legal para ser discutido lá, incluindo contextos então de segurança, privacidade, inteligência artificial, acessibilidade, dados abertos, ética, etc. Então tem muita coisa muito legal lá. E vale lembrar também que a gente tem um código de cupom aqui, né, um descontinho especial para quem for lá nesse artigo. Não vou dizer qual é o cupom aqui, tem que entrar lá no artigo e dar uma olhada para poder ganhar um desconto na inscrição desse incrível evento. É, muito legal. A gente já participou como participante e como palestrante do evento, né? Já é a 11ª edição e é muito importante que todo mundo participe, né? Afinal de contas, aí NIC-BR, CWeb, W3C são as entidades aí por trás da internet no Brasil, né? Então é muito importante a gente apoiar esse tipo de evento e, claro, né? O NIC-BR é apoiador aqui da Brasil JS, como vocês bem sabem. Então é muito legal que vocês participem lá do evento e, claro, aproveitem aí o cupom de desconto também, né? E depois do vlog do Felipe, que a gente vai deixar linkado aqui para vocês, caso vocês não tenham visto, contando a história de como que ele aprendeu a programar, também fiz um vlog aqui no canal contando um pouco sobre qual foi a minha primeira linguagem de programação. Essa é a pergunta mais, nada a ver de todas. Obviamente foi o JavaScript, mas eu conto então como que eu comecei a programar, e inclusive com a ajuda do Felipe, né? E eu conto a história ali, e é legal, eu tava revendo o vídeo ali, eu conto sobre a minha primeira linha de programação, foi o Felipe mesmo que me mandou, assim, eu lembro até hoje que era um código mais ou menos desse tamanho, que era um if, que ele me disse para colocar dentro de uma tag do HTML. Eu falei, mas como que isso vai funcionar? O que é isso? E aquilo ali, então, foi a primeira linha de programação que eu fiz. Então, para quem não viu ainda, curta o vídeo, a gente vai deixar linkado aqui. E nós temos um aniversariante aqui também, é a NPM, né, que está fazendo aqui então 10 anos. Nossa, não parece 10 anos, né? E daí eles inclusive lançaram um vídeo muito legal aqui, o vídeo deles mostra, eles resolveram comemorar o aniversário deles mostrando alguns dos seus grandes accomplishments, né, suas grandes conquistas ao longo desses 10 anos. Então eles mostram ali grandes macros, né, grandes vitórias que eles tiveram, em especial relacionado ao número de pacotes sendo publicados, e termina o vídeo inclusive dizendo que eles publicaram 1 milhão de pacotes já. Muito legal isso aqui, e pensa só na infra e também o amadurecimento que eles precisaram ter para conseguir chegar nesse ponto, né? Muito legal, e parabéns ao NPM por esse aniversário. É, muito legal, e a gente acompanha, né, a história do NPM, acho que desde o início, né? Eu lembro de um evento que eu fui e o Isaac, que é o fundador do NPM, estava no evento, deu uma palestra muito legal. E na época, né, que é praticamente 10 anos atrás, eu não imaginava, né, que o NPM ia se tornar assim tão vital para a comunidade de JavaScript, né? A gente sempre fala do NPM aqui e nos últimos tempos a gente tem falado sobre as coisas ruins que estão acontecendo, mas então é legal celebrar então esses 10 anos e espero que eles continuem por mais tempo, né, ajudando a comunidade de JavaScript. Quem diria, esse dia eu nunca imaginei que iria chegar, que é ter um navegador da Microsoft rodando no Linux. Isso é absurdo, assim, para quem está na área há muito tempo, isso não era nem sonho, não era nem nada, era uma possibilidade nula, né, undefined. E agora, então, a gente linkou aqui para vocês, né, um link lá que é um tweet do Sean, que trabalha na Microsoft, onde ele está fazendo uma pesquisa lá, perguntando, né, para quem desenvolve em Linux, fazendo algumas perguntas assim, né, para tentar trazer, né, levar lá para o desenvolvimento, time de desenvolvimento do Microsoft Edge, para ver o que eles vão fazer. Então, acho que muito em breve a gente deve ter uma versão de Microsoft Edge para Linux. E desde que a Microsoft anunciou lá a mudança, né, de usar o Chrome e largar de mão lá a engine deles, eu já tinha acompanhado, já existe uma thread de desenvolvimento para o Linux desde o nascimento do Microsoft Edge nessa nova versão aí, né, que utiliza então o Chrome e o Blink. Chrome ou o Blink? É o Blink que ele utiliza, acho que como engine. Então, enfim, é a engine aí que todo mundo usa. Mas vamos ter em breve, então, provavelmente, aí uma versão para Linux. A gente tem várias opções, mas é interessante, né? A Microsoft está cada vez abraçando mais o open source, né? Abraçando mais também o Linux, né? Inclusive com kernel Linux funcionando dentro do Windows, um monte de coisa. Então faz sentido, sim, ter o Microsoft Edge para Linux, né? Vamos ver o que vai acontecer. Inclusive eu instalei ele no meu Mac
Funciona bem, sim. Não utilizei muito, admito. Mas abriu, funciona bem, é uma experiência um pouco diferente. E é engraçado ver isso, né? Tipo, eu estou instalando Microsoft Edge, né? Mas que bom que funcione. E acho que vai ser uma experiência legal ver, inclusive acompanhar a adoção dele nos Linux, né? E uma notícia fresquinha, então, do mundo do empreendedorismo. Nós temos o Gatsby aqui, então, que arrecadou numa primeira rodada de investimento 15 milhões de dólares. Então, parabéns. Eles já tinham levantado antes, na verdade, 3,8 milhões e agora conseguiram levantar 15 milhões de dólares. E tem um monte de gente grande que investiu neles ali. E, o Gatsby, que é uma plataforma de desenvolvimento de sites, assim, né? Eles prometem te ajudar a agilizar o desenvolvimento de páginas utilizando as tecnologias de ponta, utilizando, então, React, Angular, etc. Vue, acho que eles utilizam também. Então, eu nem sei bem os detalhes, eu nunca utilizei eles, mas eu já tinha ouvido falar do nome, etc., mas não, me pegou um pouco de surpresa, assim, esse investimento tão alto nessa plataforma. Vamos ver o que vai acontecer aí pra frente agora. Eu acho muito legal o Gatsby, assim, já fiz alguns testes. E para quem não sabe, então, ele tem uma abordagem um pouco diferente, assim. Ele hoje já é entre os mais populares geradores de sites estáticos, né? Mas a abordagem dele é bem diferente de todos, assim, porque ele usa React na camada de front-end, né? E GraphQL para fazer. Então, a gente consegue ter no lado estático uma API GraphQL que vai gerar um negócio com React e no final das contas a gente tem um site estático, mais ou menos isso, né? Então eu acompanho até desde o início como que eles acabaram crescendo. Então o Gatsby é uma empresa e o Gatsby.js é esse projeto, mas ao longo dos meses, aí, anos eu acho, eles criaram uma estrutura que é uma plataforma mesmo de conteúdo. E agora então faz sentido esse investimento aí, porque é justamente isso que eles estão oferecendo, né? Então a gente pode, inclusive, eles têm planos, né, onde a gente pode hospedar esses sites estáticos lá, e isso é interessante porque é uma tendência também na parte, antes o gerador de site estático, alguns anos atrás, era mais uma alternativa mais de hacker, assim, né, de quem gosta de fazer alguma coisa alternativa, né, e tinham vários geradores de site estático, mas isso se tornou tão legal, assim, né, e tão útil mesmo, que coisas passaram a ser criadas em cima disso, né? Então a gente tem várias soluções em cima do Hugo, que é feito em Go e também é um dos mais populares, e agora o Gatsby também, tendo esse investimento, provavelmente a gente vai ter mais aquecimento aí nesse mundo de desenvolvimento de sites, onde não se depende do back-end clássico, aí, um CMS, WordPress, alguma coisa assim. E achei bem interessante que eles comentam também que eles conseguem se integrar com o WordPress e o Drupal. Então tu consegue plugar ele e vai evoluindo e migrando, dependendo do que tu já tem, né? Muito interessante. E se tu curte o conteúdo da BrasJS aqui no YouTube, deixa um like pra gente, né? E também comenta, compartilha, se inscreve no canal. E um abraço para aquela pessoa que sempre deixa o dislike aqui, a gente gosta muito de você. Nós também chamamos, né? E também lembrando que a gente está presente em outras redes sociais, são Twitter, Facebook, Instagram, etc. E claro, tem nosso portal com um monte de coisas e o nosso conteúdo também em podcast, além da loja com um monte de produtos muito legais. E uma notícia lá do mundo da OpenJS Foundation. A gente anunciou aqui no BrasJS Weekly, né, quando a OpenJS Foundation foi criada, que na verdade foi um merge da JS Foundation e da Node.js Foundation. Agora a gente tem um guarda-chuva só que é a OpenJS Foundation. E a notícia que a gente traz aqui é que agora tem uma nova direção lá, que é uma ex-executiva da Microsoft, que é a Robin Jean. Então ela entra como diretora executiva da OpenJS Foundation. É muito legal, eu estava lendo sobre ela lá, então ela já tem um background, ela trabalhava na Microsoft antes e trabalhava muito com coisas open source e do mundo do Node, também do mundo do JavaScript, então ela entende bastante. E agora ela assume então a direção da fundação e é muito legal, né? Provavelmente eles têm um plano, isso está até especificado lá no blog deles, eles têm bastante coisa que eles pretendem trazer aí para a comunidade. Né? Isso é muito bom, inclusive ver o crescimento da comunidade, também de novo, o amadurecimento da comunidade é muito importante, né? E a gente teve outros projetos também, como a gente citou na outra semana, do NPM também influenciando o open source a evoluir, questão de investimento em projetos pequenos, médios e grandes. Isso é muito legal, vamos ver o que ela consegue trazer também para dentro do crescimento da comunidade e da Foundation. E é importante ressaltar um ponto aqui também, é uma mulher na direção da OpenJS Foundation, isso é muito legal. E a gente tem também um projeto muito bacana aqui, que é o CreateApp.dev. Não, esse é inclusive o domínio, né, para tu conseguir chegar lá. E o que ele faz é facilitar a tua vida na hora de construir o teu bundle com o Webpack. Então realmente, o Webpack é aquela nosaiada lá de código, tu acaba fazendo um monte de coisa e tu habilita uma coisa e acaba desabilitando outra, estraga alguma coisa aqui, quebra outra coisa lá. Então eles criaram aqui uma forma que tu consegue marcar as caixinhas lá dizendo, eu quero isso aqui, quero aquilo ali, combina com isso, otimiza aquilo, e ele vai te dando todo um código pronto ali, inclusive te diz como tu pode fazer para criar a estrutura de pastas e arquivos dentro do teu projeto para facilitar a tua vida, e embaixo ele ainda te explica o que ele está fazendo.
Então achei isso muito legal, conforme tu vai marcando as caixinhas ali, ele inclusive dá um highlight assim para te mostrar o que ele está fazendo e o porquê que ele está acrescentando uma linha ou outra, né? Então fica aí uma dica em especial para quem sofre um pouco na hora de configurar o seu Webpack. E o Esbus, que tem um canal muito legal, inclusive a gente vai deixar linkado aqui o link pro vídeo dele, fica a dica para quem não é inscrito ainda, ele fez um vídeo muito legal e muito nostálgico até, né? Que ele estava navegando num site de banda que ele gosta, ou festival, alguma coisa assim, e ele notou que o menu daquele site tinha algo que ele se lembrava, né? Ele foi com o mouse em cima, viu como é que funcionavam as coisas ali, e, obviamente, né, como todo programador ou programadora, já foi fuçar para ver como é que aquilo funcionava. E aí ele viu que aquele menu do site, na verdade, eram imagens. E aí ele já pensou, se são imagens, isso aqui deve ser uma coisa do passado, né? Então ele viajou no tempo e ele fez um vídeo onde, inclusive, ele volta no tempo mesmo. Ele faz uma engenharia reversa em cima do código e ele descobre, então, que aquilo lá era aquele código, né? Que vocês vão se lembrar, quem trabalha há bastante tempo aí, com as funções aquela MM Load Image, MM Preload Image, coisas assim, que eram geradas pelo Macromedia, lá pelo Dreamweaver, né? Teve aquela história, a Adobe comprou a Macromedia, coisas assim, mas eram aquelas ferramentas que geravam aqueles sites com um código não muito clean, né? Um código meio ruim. Mas o que é legal desse vídeo é que ele faz uma engenharia reversa e fica tentando descobrir o que aquelas funções mágicas faziam, porque eu lembro daquelas funções, né, de ver num site, mas eu nunca parei para ver o que acontecia. Até o código é muito ruim, né? Na época não se tinha padrão de desenvolvimento também. E ele vai então isolando o código num editor e mostrando e explicando o que cada uma daquelas funções fazia. Muito legal. É interessante ver, porque na época, inclusive, o preloading de imagens e tudo mais era considerado meio que, né, avançado, assim, é futurista, então tu usa isso aqui que são boas práticas, e hoje para nós são coisas horríveis, né? Inclusive ele fala isso, em algum momento ele está tentando fazer engenharia e ele diz, não, peraí, isso aqui eu não entendi. Ele fica pensando e diz, não, mas isso aqui é muito esperto que eles fizeram. Daí cria uma rede mais global, um código que hoje é tosco, mas para a época era bem avançado mesmo. E se tinha uma coisa que a gente tirava como certo para o resto da história da internet, era o TCP/IP, né? E o TCP agora tem uma proposta, né, para que a gente acabe fugindo um pouco do protocolo do TCP para utilizar então o HTTP3. Achei bem massa isso aqui, bem interessante. É uma proposta que já vinha sendo discutida e finalmente ela foi meio que oficializada, né? O Google já disse que vai ter suporte, o Firefox também já está com suporte, inclusive o Chrome Canary acho que já tem suporte, e a Cloudflare também anunciou suporte aí ao HTTP3. E uma curiosidade aqui que até eu queria mencionar é que a Cloudflare anunciou que eles detêm o tráfego de Twitter, Amazon, Apple, Instagram, Bing e Wikipedia combinados, né? É impressionante, a soma de tudo isso aqui passa pela Cloudflare, né? O total de requisições que passa por eles, a infraestrutura deles é muito impressionante. E eles passarem a adotar então o suporte ao HTTP3 acaba sendo um passo bem importante para a evolução da web, né? E eles comentam inclusive uma coisa que eu achei muito legal, é que o TCP e o HTTP nasceu, na verdade, pensando que tu ia fazer uma requisição, carregar um monte de coisa e pronto, né? E não é uma realidade hoje da web. Hoje a gente acaba tendo um conteúdo muito mais vivo. E o HTTP3 foi então já bolado, já nasceu pensando nessa direção. Como a gente consegue ter pacotes menores, ordenar eles de forma mais concisa. Então, muito interessante e é uma tecnologia realmente que vai acabar despontando aí muito em breve. E só um comentário, né, sobre a Cloudflare. Sabe quando os sites caem, todos os sites do mundo caem, é porque eles estão com a Cloudflare na frente, né? Todo mundo usa a Cloudflare na frente, acaba acontecendo isso. Tem outras alternativas à Cloudflare também para CDNs, né? E outra coisa, falando sobre o protocolo TCP, isso é bem legal mesmo. Esse projeto, inclusive, ele nasceu dentro do Google. O Google que desenvolveu um novo protocolo que ele é em cima do TCP, na verdade, né? Então é para substituir o TCP, na verdade ele é em cima do UDP, né? E o TCP é o que existe até hoje, né? Então já é um protocolo muito velho, mas que todas as coisas foram criadas em cima dele, né? Então TCP, TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, tudo em cima de uma mesma coisa. E mudar isso é muito difícil, né? Então saiu o projeto, se originou inclusive dentro do Google e agora, claro, né, a gente tem as empresas aí, todo mundo empurrando para frente para que a gente tenha de fato uma tecnologia mais avançada. E ainda falando de Cloudflare, eles lançaram mais uma ferramenta essa semana em cima lá da Workers, aquele serviço de Workers dele, né, que é tudo serverless lá. E eu achei bem interessante assim que se chama HTML Rewriter API. Então, ele parece um grande web scrapper, assim, né, basicamente, mas a gente consegue consumir isso como API. Então, basicamente, a gente consegue utilizar a API DOM serverless dentro da Cloudflare para fazer
N coisas, né? Coisas inimagináveis antes e muito legal esse serviço. O que eu achei bem interessante no exemplo deles foi a parte que eles fizeram internacionalização. Então tu tem uma página estática, mas que na hora de alguém acessar de outro país, tu consegue entregar a mesma página, né? Inclusive com os benefícios de cache, etc., só que utilizando outros termos de outros idiomas. Justamente, e quando a gente falou lá sobre geradores de sites estáticos, Gatsby e Hugo, Cloudflare entra junto aí para conseguir fazer uma coisa mais dinâmica, né? Até no artigo eles falam, né? É estático, mas não é tão estático. É dinâmico, mas não é tão dinâmico. E tem um pluginzinho novo na área, é o WebHint, que está funcionando já para o Firefox e também para o Chrome. É muito legal esse plugin porque ele te dá alguns hints ali, alguns benefícios, algum conhecimento um pouco maior sobre o teu código e te dá umas ideias, umas dicas bem relevantes, por exemplo, sobre acessibilidade. Uma coisa que eu achei legal ali é que ele te diz, olha só, essa cor aqui não vai ficar legal com essa cor de fundo, essa tua letra aqui. Então tem várias coisas muito interessantes ali, umas dicas que ele vai te dando no teu código e isso tudo vem dentro do próprio DevTools, né, no caso do Chrome ali, ou nas ferramentas também de desenvolvimento do Firefox. Achei bem massa e acaba sendo ali bem intuitivo, né? Vira uma abinha a mais ali, que é hints, tu entra ali e ele vai te dando várias dicas sobre o que tu está desenvolvendo. Achei bem construtivo e muito fácil de instalar. E já dá para pegar e começar a testar agora e ver o que pode acrescentar a qualidade do que tu está desenvolvendo. E mais uma dica também tem uma extensão para o VS Code. Então, além de ter nas DevTools, tu pode ter enquanto está desenvolvendo, né? Então, inclusive eu testei, já botei no meu VS Code, ele já marcou tudo como vermelho e eu já estava correndo atrás para saber o que eu tinha feito de errado. E olha só, a gente fala bastante sobre inteligência artificial aqui e a Carla nos indicou aqui um link que pela primeira vez, então, uma entrevista de emprego mesmo, foi feita utilizando uma aplicação de inteligência artificial. Né? Então a gente pode falar muita coisa legal, mas também pode falar muita coisa ruim, inclusive o artigo que está linkado aqui fala justamente sobre isso, né? Sobre, imagina, tu vai fazer uma entrevista e tem uma inteligência artificial que fica lendo teus movimentos faciais e interpretando o teu áudio, né? O que tu tá falando, daqui a pouco tu falou uma coisa que já marca lá no software. Claro, a gente como tecnólogo pensa, pô, que legal, acho que isso é legal, mas também tem 1000 implicações aí pro mal isso, né? Por exemplo, aqui eles falam, obviamente, sobre o bias, né, da tecnologia e o bias dentro da inteligência artificial, que, obviamente, isso pode trazer um resultado que é muito ruim. E a gente já fala bastante sobre isso, né? A inteligência artificial, a automação está aí para justamente fazer isso, automatizar, mas tem o lado humano, né, que é muito difícil de automatizar e que talvez nem deva ser automatizado. Então, uma entrevista de emprego, onde a gente precisa falar com a pessoa, colocar uma inteligência artificial. É interessante, eles comentaram inclusive que já fizeram 100 mil entrevistas só no Reino Unido, né, desse jeito aqui, e o que eles comentam um pouco justamente para uma preocupação nessa linha é que a entrevista dura 10 minutos, né, ou 15 minutos, uma coisa assim, e são 10 perguntas fixas que são iguais para todo mundo. Então eles conseguem criar uma base um pouco mais próxima, né? E eles comentam também que a ideia daqui é desafogar quando tu recebe muito currículo, porque daí tu vai filtrar naqueles currículos sem conhecer a pessoa para começar a fazer as primeiras entrevistas. Então ao invés disso, tu já faz um monte de entrevistas a mais e isso serve como uma ferramenta para tu decidir quem é que vai para a próxima etapa, né? Então sim, tem muito a evoluir ainda, realmente tem vários problemas, então uma situação, alguém que fica nervoso na frente de uma câmera, acaba saindo mal numa entrevista dessas, né? E de repente a pessoa era excelente para o trabalho. Então ainda tem muita coisa a evoluir, mas eles têm umas metas bem agressivas aqui, estão também visando já rodadas de investimento para poder expandir mais pelo mundo, então vamos ter que acompanhar. E chegou a hora da gente filosofar um pouco aqui então, e a parte da frase da semana. E a frase dessa semana é de Grandy Book, que é a seguinte: quando você finaliza um PhD em ciência da computação, eles te levam a uma sala especial e te explicam que você nunca deve usar recursão na vida real. Isso só existe para tornar a vida dos programadores que estão aprendendo mais difícil. Eu já usei na vida real em alguns momentos, mas realmente é muito pontual, né? Na faculdade a gente aprende inclusive a ordenar lista e fazer um monte de coisa. Tu não vai ser contratado para fazer isso, sabe? É o tipo de coisa que é só para estudar mesmo e aprender. Mas aquele momento em que tu trava o navegador por conta de uma recursão que tu nem sabia que existia, aí que tu pensa, isso é recursão. Então a gente chega ao final aqui, né, na nossa edição número 314 e espero que tenham gostado e temos que agradecer então aos 13 colaboradores que mandaram suas sugestões lá no nosso GitHub. Então tá, até a próxima. Nos vemos lá.